Boa noite, bem-vindos a mais uma live no Infoteatro. Oi, Oli! Oi, Fernando, ele já tá aqui. Oi, Laura, Conrado, Ana. Vou esperar só um minutinho para as pessoas poderem entrar. Oi, Leandro. Pablo. Oi, Raul. Bom, gente, eu vou começar. Hoje eu vou conversar com um ator, tradutor, palhaço que eu admiro muito, Fernando Paes. Ele que já trabalhou em grupos como o Grupo Tapa, Folias, atualmente ele trabalha na companhia La Mínima, né, que foi criada pelo Fernando Sampaio e Domingos Montanher, e foi criada em 1997, que foi o ano que eu nasci. E ele também trabalha no Circo Zani, e eu tô muito animada. A gente aqui no Infoteatro, a gente nunca conversou muito sobre a palhaçaria, então ter o Fernando aqui hoje é uma alegria e um privilégio, uma oportunidade, né, pra gente falar mais e mais dessa seara, digamos assim, do teatro. Então já vou chamá-lo, porque temos muito assunto. Oi, Ju! Finalmente entrou! Oi, Cida! Deixa eu aceitar aqui. Oi, Natália. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Alô? Olha, nos fundos. Ah, Então, você viu, você comprou a mesma tela que eu aqui, né? nossa, eu comprei, faz uma função aqui, ó. Fica tão, né? Foi. E pode crer que tem os mesmos livros. Aí você comprou no mesmo lugar na 25, Eles não alternam muito, né? né? Não, é tudo parecido. Ai, Fernanda, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu já queria bater esse papo com você há muito tempo. E aí Ah, agora realmente casou nossa agenda e horários. Eu acompanho, né, o seu trabalho. Eu estava no Tapa, né? Eu entrei lá em 2017, então sempre olhava suas fotos, sabia, né, da sua trajetória, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar. Então é uma alegria, como eu disse no início, bater esse papo com você. viva, que bom. Igualmente, igualmente. Vamos iniciar. Temos Vamos muito. Só para começar assim, em linhas gerais, eu queria saber quando foi o seu primeiro contato com o teatro, só para a gente se entender aqui nessa trajetória, e quando que você percebeu que seria uma profissão? Bom, vamos lá. O primeiro contato que eu tive foi na escola, né? Eu estudei numa escola que privilegiava muito o teatro e de onde saiu muita gente também. Agora, é verdade que tinha 5 mil alunos, então tinha que sair alguém de lá, né? Então, sempre tinha um grupo de teatro, tinha um anfiteatro muito acolhedor, 200 lugares, tinha um teatro 300 lugares, tinha 2 grupos de teatro, tinha um professor muito legal, Jorge Larran. Paulo? Oi? Em São Paulo, isso? Aqui em São Paulo, Colégio Arquidiocesano, lá na Santa Cruz. Tá. Enorme. E de lá, bom, estudei lá, de lá saiu, olha só, para você ter uma ideia. Quando eu cheguei, quem estava dirigindo era o Pedro Pires, da Companhia do Feijão. Já estava dirigindo. Sérgio Siviero, né, foi ali no Vertigem, né, muito tempo. O Rodrigo Lopes é de lá. O Xepa, o Fábio Esposa, trabalha com o Fagundes, passou por lá. Rodrigo Faro sentava do meu lado na cadeira. O Marco Luque, eu jogava bola com ele. Ele bem, eu mal. Quem mais? Eduardo Leão, também está no teatro, ainda trabalha. Vou esquecer alguém, mas é gente para boa. O Iazê está na dança, enfim. Uma porção de gente que fazia teatro, acho que por causa disso, porque tinha esse viés. E aí, com 13 anos, eu entrei em cena, a peça era O Santo Milagroso. E aí, fiz O Santo Milagroso, tem histórias ótimas. Primeira desculpa meu francês, primeira cagada na contrarregragem foi nesse espetáculo, logo, né, logo na estreia. Depois, aí vieram outras peças.
Ah, desculpa, que fica cortando. O que que você fez nessa contra-regragem? Não, foi maravilhoso. Eu fazia polvo, né? Ninguém começa por cima. Eu fazia polvo. E aí também fazia contra-regragem, que é um negócio incrível. Aliás, já quero falar, eu falei que ia citar uma amiga minha, vou citar Karen Furbino, que eleva a ideia de contra-regragem a um nível nunca visto antes. Maravilhosa. E aí, enfim, eu tinha muito que aprender com ela. Eu tinha que... Tinha uma cena de pescaria. Então, acho que foi Bentinho, vamos dizer que era personagem. Ele pescava, ele lançava um anzol com um anzolzinho mesmo. E eu embaixo, ali atrás da pontezinha, o público não me via, eu tinha que botar um peixinho. Botar um peixinho, e aí depois ele pescava. Depois que pescava, ele entrava lá e cortava o peixe, dividia o peixe. Era muito importante que ele tinha que dividir esse peixe. E aí, estreia. Pô, eu nervoso pra caramba, com a camisa de povo, né? Era uma camisa assim, enfim, uma camisa de jeito do povo. O anzol veio e pac! Grudou na minha blusa. Essas coisas que acontecem. Grudou na minha blusa e ficou. E aí ele falou, opa, peguei. Ele achou que tinha pegado o peixe e ficou puxando minha camisa. Ficou puxando e eu desesperado, porque era um anzol mesmo, né? E tava preso na minha camisa e tal. Eu fiquei... Puf, soltou, voou, baixou de novo, meti o peixe, subiu de novo. Foi um forfé, mas ele pescou o peixe e dividiu o peixe. Beleza, no dia seguinte voltei. E aí, só em cima da hora, eu falei, nossa, vai prender de novo esse negócio. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma coisa. E aí, na minha genialidade, falei, porra, vou pegar o quê? Vou pegar uma faquinha. Peguei uma faquinha e fiquei lá comigo, lá embaixo, o anzol prega, eu corto aquilo e pronto, me livro daquilo. Aí o anzol fez, juf, e claro, não pegou, né? Aí, eu, feliz da vida, me achando, botei o peixinho, subiu. Aí o Bentinho falou assim, ah, agora eu vou cortar o peixe. Voltou, demorava. Falei assim, quem pegou minha faca? Eu deixei a faca aqui para pegar o peixe. Eu vou cortar com a mão. E cortou o peixe. E eu lá embaixo, assim, com cara de... Ai, eu acho que eu... merda. Ai, começou bem, Não, começou bem. super bem. Primeira lição do dia. O amiguinho contra-regrou não mexe. Não é? Você encontra uma faca espetada na parede, deve ter algum motivo para ela estar lá. Não é para você tirar, porque... deixa lá. E aí, e depois dessa peça, você continuou a fazer teatro? Como que foi? Ó, deixa eu só ver um negocinho aqui. Eu tô vendo áudio travado, não ouvimos o Fernando. Deixa eu ver se eu tô bem aqui de sinal. Ah, tá ouvindo bem. Maravilha. Bom, e aí, fala. Depois dessa peça? E depois? Depois foi a revelação, porque eu fiz as peças do Luiz Fernando Veríssimo e tinha uma cena específica que era um astronauta que ia para a Lua e ele enlouquecia a cada dia que passava. E era um monólogo que eu fiz, claro, sozinho, um trecho, uma cena. E aí foi uma loucura, porque dava blackout, acendia um elipse, não é elipse, né? Um sapão, um foco em mim, eu dava um texto e a galera ria pra caramba. Aí apagava, porque passava o tempo e via um off, terceiro dia. Eu falava, está tudo bem aqui, estou jogando xadrez, não sei o quê. Meu nome é Smith, John Smith, depois meu nome é Smith, Meg Smith. Ele ia ficando louco. E aí, porra, cada vez que acendia aquela luz, a galera ria. Aí eu falei assim, isso é profissão? Tem profissão para fazer isso? É isso que eu quero fazer. E aí, acho que foi meio quando bateu o sininho, assim, sabe? E você, mas daí você realmente escolheu fazer isso ou teve... Continuei lá. Aí tinha a Fernanda Dumbra. A Fernanda Dumbra também era muito próxima da gente no colégio, conheço ela desde então, né? E aí ela ia entrar na EAD. E aí ela me ligou, falou, pô, fazer a prova, você não quer me ajudar? Eu falei, claro, faço a rap. Eu tô contando isso porque também foi outra coisa que me levou para fazer. Fazer a prova, você quer fazer a rap? Eu falei, claro, só que, pô, tô no casamento, tô na bodas de ouro da minha avó. Como é que faz? Eu falei assim, não, depois da missa, vem para casa. Falei, beleza, tá com urgência. Fui para lá, escolhemos o texto, falei, pô, legal, como é que é? Escolhe, a gente decora, quando é esse negócio? Quanto tempo a gente tem para decorar? Quando que é? Eu falei, amanhã de manhã, a prova. Da IAD, da Dumbra. Eu falei, você é louco? Eu falei, amanhã de manhã a gente vai apresentar essa cena? Falou, é. Falei, beleza, olha, a Dumbra tá aí. Aí, pô, no dia seguinte, de manhã, fomos pra IAD, eu tinha acho que 17 anos, fomos pra IAD, só que eu falei pra ela, assim,
eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio com você. Só que eu quero fazer decorado. Posso não ler o papel e ir decorado que nem você? Ela falou, bora, vambora, vambora. Aí no dia seguinte fizemos uma peça, Cantora Careca, uma cena, também foi foda. Foi, puta, riram pra caramba, porque a Fia é muito engraçada. E aí, pra mim, deu aquele negócio. Falei, nossa, eu vou fazer isso. Vou fazer. Ah, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas também não me achava, assim. Eu achava que não era pra isso muito, né? Não era muito. Mas tentei a ECA. Fui, fiz a ECA, fiz uma prática, passei. Na segunda da prática eu não passei. Eu falei, pronto, tá comprovado que não é pra mim. Não, não é pra mim, esse negócio de teatro não é bom nisso. Eu acho que eu tinha muito amigo talentoso já, e era a cara deles. Eu não achava que era a minha parada. E aí, falei, tinha uma outra coisa que eu gostava muito, que era literatura, né? Gostava muito, muito de ler. Ó, também, ó, tô até com um livro aqui do nosso amigo Oswaldo, que acho que tá por aqui. Gosto muito de ler, falei, vou fazer letras. E aí fui fazer letras, gostava de inglês e tal. E um pouquinho antes disso, um pouquinho antes de entrar na... Assim que eu não passei, voltei para casa, triste e tal. Meu pai me olhou na mesa e falou assim, filho, você não vai ficar sem fazer nada, né? Eu falei... Ele falou, tem um concurso aqui para você fazer, você faz e vai trampar. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Era uma época muito estranha, viu, Natália? A gente não podia perder um ano, não podia ficar sem fazer as coisas e tal. Mas foi bom. E aí prestei um concurso e passei. E aos 18 anos de idade virei funcionário da Receita Federal. E fiquei trampando lá, pro meu desespero. Desespero, porque eu queria fazer teatro. Já tinha feito algumas peças amadoras. Nessa época estava fazendo teatro amador, mas ganhando dinheiro, sabe? Aquele meio profissional, meio amador. Estava fazendo USP à noite e de manhã à tarde eu trabalhava no prédio da Receita, ficava carimbando. Fiquei desesperado, preciso fazer alguma coisa. Aí fui procurar o Tapa e fazer curso de curso de férias, curso de fim de semana e tal, né? E aí que eu conheci Sandra Corvelloni, André Garoli, tive aula com Guilherme Santana, com Denise Weinberg, conheci o Tolentino, né? E aí, só que aí o meu desespero aumentou, porque eu conversava com a Sandra, aí eu falava, e onde você tá? Ela falou, a gente tá no cinema agora à tarde, porque a gente tá fazendo um estudo de não sei o quê. Eu desesperado, carimbando os meus papéis, pedindo cartão de credenciamento para despachante. 19 anos eu tinha. E desesperado, meu desespero só aumentava. E aí, mas aí fiquei fazendo esse curso no Tapa. Fiquei fazendo os cursos direto e tal. Aí fazia cena já, e aí trabalhava no teatro quando dava, né? Manhã e tarde na Receita, à noite fazendo USP, letras, trabalhando com o teatro quando dava e desesperado. E aí, bom, segurei essa onda por 5 anos, Natália, 5 anos. Quando terminou, passados 5 anos, eu falei, agora chega, vou me demitir desse negócio. Eu achava que eu estava bem lá nas cenas que eu fazia, eu já fazia peças meio profissionais, ganhava um dinheirinho. Falei, acho que tá bom, já cumpri a minha parte, né? E pronto. E larguei o meu emprego estável na Receita com 23. E aí foi que a Sandra Corvelloni me chamou para fazer um espetáculo lá no Tapa. A gente tinha DRT, corri atrás do DRT, lá no próprio sindicato, tirei e foi aí que eu estreiei profissionalmente, pelas mãos dela, As Viúvas. Nossa, mas então, foi... 5 anos é tempo, hein? 5 anos, imagina o meu desespero. E pior que o amigo, todo mundo era amigo do Garolho, amigo do povo todo. Eles, não, estamos aqui fazendo leitura, estamos aqui no cinema à tarde. E eu, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Nossa. Foi importante para mim, deu uma estabilidade logo no começo da vida que foi importante para eu poder seguir. Mas foi um desespero. Aí terminei a faculdade, entrei no teatro e bora, e fui. E aí não parei. É loucura, né? Quando você vê de longe, assim, a história, né? Quando já passou por aquilo, você fala, aquilo fez sentido, porque por causa disso eu cheguei aqui. Mas quando você tá vivendo aquele momento, é difícil, né? É muito difícil. Minha Você irmã precisa comentou, ficar com os colegas quando eu chegava para trabalhar. é, É um horror. Eles estavam esperando a hora de se aposentar. Eles falaram assim, não, daqui a 30 anos vai ficar tudo bem. Daqui a 20 anos vai ficar tudo bem. Estou olhando lá na frente, né?
E a palhaçaria entrou na sua vida quando? E como? Essa era uma comédia, já, né? As viu? As uvas eu fazia o papel cômico. E, aliás, a Sandra, você acredita? Olha, Natália, no dia da estreia ela me deu isso aqui, a Sandra. Você acredita que resistiu a 12 mudanças de casa eu ainda tenho? Mentira! É, tal, a galharufa, o meu presentinho, falou estreia, presente pra você e tal. Tem até hoje. Não sei como. Dire, chama ela de Dire, agora. A Sandra. E aí, fui fazendo. Bom, aí fiz essa peça, fiquei próximo do Tapa, fiquei próximo do Folias. Aí eu assisti o Folias Felinianas com uma amiga. E aí, uma outra história boa. Assisti, terminou, ela falou: e aí, Deco? Eu falei: Deco, né? O pessoal chama de Deco. E aí, Deco, você gostou? Eu falei: gostei, mas eu já acho que eu não faria essa peça. Né? Porque, não sei, não é a minha cara. Do alto do meu início de carreira. Não deu uma semana, acho que foi o Carlos Francisco, o Carlão, né, que tá fazendo uns puta filme maravilhoso, me ligou e falou: ô, Fernando, estamos aqui, não sei o quê, estamos precisando de uma substituição para fazer folia. Você quer fazer? Claro! Lógico que eu quero, claro que eu quero. Onde é? Quando eu começo? E aí taca mais uma peça que tinha uma linguagem bem circense. Eu subia numa perna de pau de 1,5 m, bem alta, assim, né? Caía de costas dela, tocava algum instrumento, tocava violão, né? Dançava, cantava, enfim, comédia, né? O meu dançar é comédia, né? E aí foi mais uma dessas. E segui uma série de peças lá no Folias, que tudo tinha humor. Surabaya Johnny, Cantos Peregrinos, que era maravilhoso, da Dagoberto Feliz, direção Marco Antônio Rodrigues. E eu fui fazendo um monte de peça cômica, mas a coisa da palhaçaria não tava. Que começou mesmo, e aí eu vou falar assim, os tempos passaram, né? Os Doutores da Alegria, eles sempre contratam palhaços profissionais. Quando eu entrei, eu tinha um trabalho de ator cômico, mas não de palhaçaria. Mas fui bem lá no teste e tal, passei, e aí comecei a trampar mesmo com a palhaçaria nos Doutores, que já era um trampo profissional e tal. Mas já tinha passado por muito papel cômico, já tinha algumas habilidades de tocar, enfim, de cena que eram bacanas. E foi aí que eu entrei, quer dizer, faz só, na real, faz 16 anos só, não é muito tempo. Ah, é bastante. É, mais ou menos, né? E você. E aí, os espetáculos dentro, né, da palhaçaria começaram logo em seguida, Não, um atrás. mas depois. Nessa época eu treinava circo, acho que a Geisa tá aqui, o Geisa fazia tecido, viu? Eu subia, fazia 6 quedas no tecido. Juro pra você. Fazia tecido, subia e descia, fazia solo, né? Dava saltos, flick, mortal e tal. E então tinha essa coisa do circo, estava presente. Mas chegou, os espetáculos de palhaçaria mesmo entraram ou dentro dos autores, que sempre tem espetáculo de palhaçaria, mas pesado mesmo foi quando, em 2010, eu fui fazer uma oficina com o Domingos Montanheri, com o Fernando Sampaio, e aí uma oficina de 3 meses, e aí, depois dessa oficina, eles me convidaram para fazer um primeiro espetáculo, que foi A Noite dos Palhaços Mudos, que eu amava, achava um espetáculo brilhante, é um espetáculo brilhante. Eu posso falar porque eu vi muito antes de fazer, né? É maravilhoso. E aí eles me chamaram. Eu já tinha visto as peças deles. Eu amava os espetáculos deles. Piratas do Tietê, que misturava circo com palhaçaria, né? A Dumbra tava lá, o Xepa tava lá também. Porra, era demais, sabe? Os caras fazendo um navio em cena, saltando e tal. Eu era apaixonado, por isso eu fui fazer a oficina deles. E aí, bom, eles me chamaram e aí que a coisa pegou. E aí lá se vão 12 anos, né? E hoje em dia você tá no La Mínima e também no Circo Zani? Eu tô há 12 anos no La Mínima. Minha estreia no Circo Zani foi em 2013. Uhum. Foi em 2013, porque o Circo Zani, são várias companhias lá dentro, né? Itinerantes, Amarílio, a própria La Mínima, e eu vou esquecer aqui nomes, enfim, não quero, mas são vários, são 9 companhias, assim, a Tá. Barnabô, 9 companhias lá dentro, acho que são 9 pessoas, ih, tô doido, são várias companhias, Vai. e o La Mínima sempre apresenta lá, e
E aí foi que eu entrei no Circo Zenta, mas foi em 2012, eu acho que a minha primeira temporada lá. Aí eles aproveitaram e perguntaram assim, ó. Ele falou assim, Fernando, você toca baixo? Baixo elétrico? Aí eu menti. Eu falei, eu toco. Mentira! Eu menti mais ou menos. Eu falei assim, não, eu sei mais ou menos. Não. Eu falei assim, não, eu posso ver, vamos ver. Eu falei assim, vamos ver se eu sei tocar baixo. Ele falou assim, tá bom, você me perguntou, você sabe. Eu falei, vamos ver se eu sei tocar baixo. Aí eu peguei o baixo elétrico, estudei pra caramba as músicas deles, fiz uma audição e foi aí que ele falou assim, não, bora, vamos tocar baixo aqui na circo. Ô, maravilha, viu? E qual que é a função do palhaço, assim, socialmente? O que é ser um palhaço dentro de uma sociedade, assim, e até filosoficamente falando, entre aspas? O que Tá. é isso? Puta, eu acho assim, a função do palhaço é fazer rir. É a primeira. Mas tem muitos risos, né? Tem riso de nervoso, tem riso de zombaria, tem riso um riso mais inteligente, tem o riso de crítica, tem o riso de comemoração apenas, simplesmente de celebração, né? Muitos desses risos, o palhaço tá ali, a função dele é provocar muitos desses risos, né? E até o riso gratuito, até aquele riso apenas rir por rir, sabe? Porque a potência do riso é foda. É muito. A gente não tá legal. De repente a gente ouve uma história, ri, a gente sai melhor. Né? A gente sabe, ocitocina, dopamina, endorfina, todas as inas atuam na gente e a gente fica melhor. Né? Então, eu acho que a função que eu gosto de pensar que o palhaço tem na sociedade é mostrar que o ser humano é ridículo. Na boa! Na boa! O ser humano é ridículo. Né? É cheio de convenções, se leva a sério pra caramba e precisa se levar a sério, porque não é fácil viver, né? Não é fácil trampar, ganhar, fazer a vida, sustentar uma família, não é fácil. E a gente, para isso, cria uma porção de coisa muito séria. E o palhaço olha para isso e fala assim, bora rir um pouquinho disso, porque tudo isso é bem ridículo. Sim, é E, e acho que com isso a gente dá uns contrapesos na vida, sabe? Opa, legal, vamos levar a sério, mas nem tanto, né? Eu acho que eu acho que é por aí, né? Sim, não, como isso é necessário, né? Porque senão, Não, não dá, viver sem rir é muito chato. sem o humor, né? E só uma coisa que me veio agora, qual que é a diferença, assim, do humor Tá? simples e do humor do palhaço? Como que vocês trabalham isso? Que Existe? pergunta, Natália. Do humor e do humor do palhaço. Caramba. Bom, a palhaçaria tem uma linguagem específica, mas é uma linguagem específica e muito ampla, né? É muito ampla. Há várias maneiras de fazer palhaçaria, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Como eu acho que começou a palhaçaria, os meus palhaços? Eu vou dar uma data precisa, entre 1 e 2,5 milhões de anos atrás. É, as pessoas iam caçar e voltavam em volta da fogueira e tinha comida, não tinha comida, tinha comida, não tinha comida, se reuniam, ficava ali meio tranquilo, se os bichos estivessem longe, o fogo estava alto. E aí a mulher olhava, falava, via o marido como ele saiu correndo do mamute e contava para os outros, sabe? E mostrava como ele correu. Fazia, como ele correu, saía correndo. E aí eles riam, né? Em volta do fogo, eles riam. Isso é uma forma de palhaçaria. Que é você imitar os outros, você rir de alguma coisa que aconteceu. Eu acho que começou lá atrás. E depois, aqui para frente, tem muito jeito, né? 200 anos para cá, tem o nariz vermelho palhaço, que não precisa usar, né? Pode usar, mas também não precisa usar. Você tem parece circo, que é muito mais exagerado, porque as lonas tinham para 4.000 pessoas, tinha que ser grande e tal. Você tem o palhaço no teatro, que é pequeno, então ele não vai usar aquela coisa e tal. Ele vai usar maquiagem mais simples e tal. Quer dizer, a linguagem da palhaçaria, do humor, ela é muito ampla. Eu não sei responder sua pergunta, qual é a diferença do humor e o humor do palhaço. Não, e me veio agora, eu falei, nossa,
Sei. Porque uma pergunta que eu vou te fazer, né, que... Humor é humor. Exato. Uma das perguntas, assim, que eu fiquei pensando é: torna-se palhaço ou descobre-se palhaço? Assim, Tá, eu posso fazer uma escolha de me tornar uma palhaça? Como que é isso? pode, pode. Eu acho que a gente pode fazer a escolha de se tornar quase qualquer coisa. Só que dá mais trabalho. Tá. Dá mais trabalho um pouco, é difícil. Quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente não tem muita vocação, seja lá o que isso for, porque a gente nasce com os dons, né? Tem gente que nasce e já sai tocando piano, praticamente, né? Ou fazendo os outros rirem, né? Ou contando bem uma história, né? Ou desenhando pra caramba. É pouco tempo acontece isso. Então, isso a gente pode chamar de dom ou vocação. Quando a gente escolhe fazer uma coisa que não tem muito dom ou vocação, dá, mas dá mais trabalho. Eu acho que é só isso. Eu escolhi um monte de coisa para qual eu não tenho muita vocação e muito dom, e dá um puta trabalho. Eu, Tipo o quê que você escolheu? praticamente tudo que eu faço. Natália, praticamente tudo que eu faço. É, a música, a palhaçaria, vai, a tradução, eu tinha a coisa sair um pouquinho mais natural. Mas todo o resto é muita relação, sabe? Levou muito tempo para aprender as coisas, né? O bom da nossa profissão é que é repetição, Sim. né? Eu, pensando, né, você falou tudo que você faz, né? Você realmente ralou muito, escolheu, mas, por exemplo, a história pra mim do Anzol, eu já vejo um número aí de palhaço que eu falo, meu Deus, né? É uma coisa nada. Total, total. Esse é o olhar, exato, o seu olhar e é o meu olhar retrospectivo para a cena, né? Na hora eu fiquei desesperado, suava bicas. Bem Não agora. consigo rolar uma cena assim, passou-se algum tempo. É. E eu fiz, né? Eu abri uma caixa de perguntas sobre palhaçaria aqui no Infoteatro ontem. E uma das perguntas, você até comentou mais ou menos sobre isso, foi: cadê aqui? O quão difícil é expandir todos os seus movimentos sem exagerar? Eu achei Tá, interessante, queria que você falasse um pouco sobre. beleza. Eu acho que como tudo que a gente faz, a gente tem que observar. Não tem uma regra, né? Se eu faço a palhaçaria no circo grande de lona, aliás, está aqui um grande palhaço, uma grande pessoa que eu preciso falar dela aqui, chama Cláudio Carneiro. Eu preciso falar dele, peraí que eu já volto. Quando você vai fazendo uma lona grande, você precisa ampliar muito o seu gesto, né? Eu vou exagerar. O Barnum era um circo que tinha 40 elefantes, tinha 60 cavalos, assim mesmo, não estou exagerando. Então tinha umas pistas imensas. Você precisava exagerar seu gesto. Você faz a mesma coisa num teatro pequeno, não vai dar bom, né? Você vai falar, opa, por que você está fazendo isso? Então tudo é observação e experimento, né? É muito diferente. Na lona do Zane fazer uma cena, na rua fazer outra e no teatro fazer. Então não tem fórmula, sabe? Como eu falei, a vantagem da profissão é repetição. A gente faz uma vez e não deu certo. Pô, a gente pode repetir a mesma cena com um público diferente. Eles nem vão falar, tá repetindo, porque eles nunca viram. É maravilhoso. Aí você repete, você fala, opa, melhorou quando eu diminuí. Mas para isso, a gente não pode ficar batendo na mesma tecla. A gente tem que ficar muito ligado para ser, pô, isso funcionou, isso não funcionou, isso deu certo, né? Grandes palhaços, eles evoluem dessa maneira, né? Falando em grande palhaço, eu queria falar de um grande palhaço que hoje faz 100 anos. Roger Avanzi, hoje faz 100 anos, ele é mestre do meu mestre de palhaçaria. Eu não vi o Roger Avanzi em cena, mas o Fernando Sampaio viu, quer dizer, eu vi já no finzinho da vida, ele com 90 e poucos anos. O Fernando Sampaio viu e o Fernando Sampaio é o mestre de palhaçaria, né? E eu não posso falar o quê? Você pode falar que é meu mestre de palhaçaria. Então hoje ele faz uma nossa homenagem para ele, por Roger Avanzi. E o Ai, outro que eu queria falar, que eu não podia deixar de citar, o Cláudio Carneiro. Cláudio Carneiro, você é incrível, mas devolve minha furadeira. Por favor, estou precisando para pegar uns pegos na parede do Pellegrini. Por favor, Cláudio. Falei que ia citar você hoje na live. eu tava, tipo, Tá bom? emocionada. O que ele vai dizer? Não, ele vai agradecer. Ele gosta de ser citado. Muito bom. Passando agora para outra, né?
etapa de... Etapa não, mas outra função artística que você tem, digamos assim, a Tá. tradução no meio disso tudo. Você fez letras, né? E aí, a partir disso, você já começou a trabalhar com tradução? Você foi atrás disso? Como que foi? Boa, não fui atrás, é, foi mais uma, deixa eu falar, muita coisa, eu não fui atrás, vieram atrás, né? Quer dizer, quando eu tava fazendo letras, eu tava lá junto do povo do Tapa, né? Pelo menos aos sábados, domingos e feriados, né? E aí, eles sabiam que eu fazia letras, e você conhece o grupo Tapa, né? Eles fazem muita leitura. Então, eles queriam ler, e tem um negócio muito legal que o Tolentino sempre propôs, que era ler traduções novas, diferentes, porque muda tudo. Então, ele passou e falou assim, pô, você não quer traduzir isso aqui? E ele começou a me jogar, sabe? Falou assim, traduz aqui um texto italiano da Comédia dell'arte, traduz aqui a Grande Magia do Eduardo Filippo, traduz aqui Major Bárbara, vamos traduzir Major Bárbara. Convidou para traduzir com ele. Então foi assim, eu estava lá e eles sabiam que era, e exploravam mão de obra barata. Basicamente, exploravam as coisas. E eu aprendi pra caramba, né? Imagina que o Major Bárbara é um texto enorme, imenso, né? Tem, sei lá, quantos páginas? 100, 105, eu não sei quanto é, mas é em 2 horas de leitura. Eu traduzi ao lado Tolentino o tempo inteiro, discutindo cada frase, é muito tempo. Então começou assim. Aí o Garoli pediu, tinha a tetralogia lá do Jane O'Neill no mar, e ele pediu para eu traduzir também. E aí eu traduzia, eles montavam, e eu adorei aquilo, imagina, eu traduzia, eles montavam, eu traduzia, eles montavam. E aí era outra coisa legal, porque eles montavam, iam pro palco, falavam, e desculpa, meu francês, tava uma merda, sabe? Não cabia na boca aquelas palavras das pessoas. E aí eu voltava para mim, e aí eu refazia. Então foi uma escola, sabe? Cada vez que eu assistia um ensaio, eu mudava uma coisa. Não, isso não dá para falar, a gente não fala assim, a gente não sei o quê. Então, com isso, aprendi muito, né? Aprendemos muito, né? Sim. Não, e é muito louco. Eu, antes, né, de estudar no Tapa, sei lá, eu É, pegava, durante a escola, eu pegava um texto, sei lá, Hamlet. Eu não pensava de quem essa tradução que foi traduzida. Eu falava, esse é o texto, é, sabe? Eu não colocava isso em pauta, em questão. E aí, quando você, né, o Jardim das Cerejeiras que eu fiz lá no Tapa foi exatamente assim. A gente tinha 5 traduções na mesa, e tá. aí ia tipo, o que que tá falando o texto francês? E o inglês? Não sei o quê. E aí a gente ia, não, isso faz mais sentido, mas isso não faz sentido aqui no Brasil. Então, o que que cabe mais na boca desse ator para que o público entenda, né? Então, aquilo ganha uma proporção. E é muito difícil isso, né? Assim, a gente, quando lê um Shakespeare, na realidade a gente não está lendo um Shakespeare, né? Porque É. tem a forma também, né? Por exemplo. A gente está lendo uma tradução do Shakespeare. Tem uma frase do meu grande amigo Érico Assis, que que me deu uma mãozaça para eu entrar na tradução editorial, que ele fala, a gente gosta de criar com o trabalho dos outros. É. Inventa com o trabalho dos outros. É uma coisa assim. Que é isso, a gente está lendo um texto novo, que Shakespeare escreveu em português. Quando a gente traduz, a gente cria um texto original novo, que é a tradução de um texto em inglês. Mas é proprietário, né? Isso que você falou de o que ele está dizendo que muda tudo é perfeito. Eu me lembro da primeira tradução de quadrinhos que eu fiz, hoje foi isso aqui, ó. Era uma coisinha assim, bem infanto-juvenil, assim, né? Parece o Tintim, né? O Eu e Fantasio. Quando veio a prova para mim, né, com os balões, com aquelas frases que eu tinha escrito, eu pedi, pelo amor de Deus, para a editora para refazer todo o trabalho. Porque aquelas carinhas não estavam falando aquele texto que eu tinha escrito, sabe? Eu Nossa, pedi, isso é deixa eu mudar tudo. Deixa eu mudar tudo. Aí mudei tudo, e aí foi bom, porque isso aqui é uma série, 40 negócios. Então começou direitinho, mas é isso, né? Nossa, nunca tinha pensado na tradução de história em quadrinho,
Porque o ator já tá lá. O ator tá lá fixo, ele faz uma cara de e a fala dele tem que ser tem que ser tive uma ideia, né? Se ele é criança, é criança falando, né? Se ele tá cansado falando, enfim, saco cheio, é isso, né? Então é quase quadrinho, é quase teatro congelado. Quantos textos, mais ou menos, você já traduziu? Hum. Olha, de quadrinhos foram fácil mais de 100 álbuns. Aí, de muita coisa, Espirru, nossa, tem uns quadrinhos, Conan, umas coisas tão bonitas de tradução, uns quadrinhos poéticos, sabe? Enfim, tá tudo aqui no meio da minha bagunça. Aí traduzi também algumas... então tem de tudo, mas eu até separei para mostrar aqui, ó, por exemplo. Ó. Tem livro infanto-juvenil, que é muito lindo, que é livro mesmo, né? Não é quadrinho, mas é infanto-juvenil. Tem uns quadrinhos super poéticos belgas, esse aqui sobre o amor na velhice, na terceira idade. Nossa, que lindo. Ó, de cara já, que é lindo. E de tudo. Então, esses aí foram mais de 100. Aí, alguns romances foram menos. Arsène Lupin, traduzi Jules e Jim, a história do Trizal. Trizal agora chama. Na época não chamava Trizal, né? Jules e Jim, Mulher para Dois, que o Truffaut fez o filme. Traduzi A Fantasma da Ópera agora, que eu amei traduzir, porque se passa num teatro, né? Sim. E é sempre francês, inglês e italiano? É isso? O que eu mais trabalho é francês. Tá. Não sei, por mercado, mas inglês eu traduzo igualmente. E italiano também, eu morei na Itália uma época, estudei bastante italiano, então também traduzo sem dificuldade. Então, essas são mais as 3 de trabalho minha. Hoje, a Carol Leiderfarb, acho que está assistindo agora. Hoje eu liguei para ela, falei, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda com essas palavras em espanhol, com essa frase em espanhol, porque não tá dando. Ela é argentina, né? Uhum. Então, a gente vive disso também, né? De consultar as pessoas, para assim, não estou entendendo. Então eu ligo para uma amiga na França, e fico conversando com ela, mando quadrinho para ela, para voltar, para ir para voltar. Hoje foi a Carol, no espanhol. E, enfim, essas são basicamente as línguas que eu trabalho, né? Espanhol também acaba entrando. Não, e é muito curioso, porque existem muitos atores, né, que são tradutores. Não sei, acho que... e não só de texto, de dramaturgia, né? Parece que um trabalho puxa o outro, né? Porque a relação com o texto é o estudo do que está sendo dito, que é o estudo que a gente faz de um texto teatral, né? Quando a gente vai interpretar um papel. Então, Uhum. um pouco sobre essa relação também. O que faz, né? Tantos atores trabalharem com tradução. Olha, tradução é muito engraçado isso. Todo tradutor tem outra profissão, assim como todo ator e atriz, praticamente, né? Mesmo que seja dar aula de teatro, né, é outra opção. Dar aula é um negócio muito específico, muito difícil de fazer. Tem que ser muito bem feito. E aí, essa é muito boa, porque aí quando às vezes eu apresento como ator, como palhaço, eu falo assim, mas aí às vezes a gente ouve aquela palavra, hoje menos, né? Porque é barba branca. Então eu falo assim, legal, mas o que você trabalha? Como é que você ganha dinheiro? Você já ouviu essa, não? Nossa. Mas o que você faz mesmo? Mas, que legal, mas o que você faz para ganhar dinheiro? Aí, beleza, aí eu fui para tradução. Eu acho que essas são basicamente minhas 2 profissões, né? Fui para tradução. Aí conheci um puta de um tradutor, Ivo Barroso, finalista de Jabuti, tradutor de Baudelaire, de Rimbaud, dos sonetos de Shakespeare. Mas é um tradutor monstro, editor da revista Senhor. Maravilhoso. Também foi meu mestre. Ele faleceu esse ano com 90 e poucos anos. Eu conheci aos 90 já. E a gente foi fazer um trabalho juntos, traduzi um Catherine Crown, uma história inglesa do século XIX, e ele falou, não tenho mais idade para fazer isso, mas quero um tradutor que faça. E aí um amigo comum, o Rodrigo Faria, me apresentou, aí ele falou, tem o Fernando. Aí ele falou assim,
Deixa eu ver, manda o Fernando aí traduzir um capítulo e vamos ver se ele se vai, né? Vamos ver. Porque era um livro muito caro, que ele queria muito traduzir, né? O Ivo Barroso. Então eu queria que fosse um bom tradutor. Aí eu fui lá traduzir pra caramba, me esmerei para fazer aquele teste, entreguei para ele, e o Ivo, pô, aceitou, falando, não, tá qualificado, bora, vem fazer, vamos fazer junto, tá? Imagina, com o Ivo Barroso, que maravilha. Aí fiz a tradução toda, um puta livro de 300 páginas, fiquei muito amigo dele, né? Muito amigo dele, subornei ele com uma assinatura de umas revistas em quadrinhos italianas, aí ficou meu amigo, eu sempre ligava para ele, assim, e aí, chegou? Fiquei amigo dele assim. Aí um dia ele falou assim, Fernando, você é muito bom tradutor, mas me fala uma coisa, como é que você ganha dinheiro? Meu Deus! Aí eu falei, fudeu, tem saída. Não tem. Eu Nossa, escolho dedo as profissões. olha! Meu Deus, é muito boa essa história. É literalmente um beco sem saída, né? É um beco sem saída, mas aí eu faço isso, aí trabalho bastante, e aí no final das contas, putz, hoje eu vivo bem, mas passei muito perrengue, viu, É? Natália? Passei muito perrengue. Ah, com todo mundo fazia trabalho, sabe? Faz festa infantil. Eu Uhum, fazia visita de Natal de Papai Noel. uhum. Você acredita? Mas na época eu não era Papai Noel, não tinha Barbie, então eu fazia o Duende. É na noite de Natal, Natália, dia 24, em vez de eu passar com a minha família, lá ia eu passar em 5, 6 casas De para doente. fazer, a visita, né? E esse período de pandemia, como que foi pra você Cara, eu passar? vou te falar assim, a tradução me segurou muito bem mesmo. E mesmo no teatro, a gente conseguiu transformar uns projetos em online. Uhum. Então a gente fazia uma coisa que era bizarra, mas era legal. A gente fez uma boa gravação do espetáculo nosso, por exemplo, Ah, Ordinários. A gente transmitia com hora marcada, hora de marcado, e no final do espetáculo a gente se encontrava com o público aqui na telinha online para falar sobre o espetáculo, falar sobre palhaçaria e tal. E aí, vou te falar, não tenho nada que reclamar. Nada, nada, nada que reclamar. Foi tudo bem, tive bastante trabalho, gastava menos também, né? uhum. Mas tenho que. Ah, Isso. só tem que agradecer, viu, Natália? E como que você vê esse momento do teatro? E também nesse momento não só pós-pandêmico, mas político. Você me deixa sem palavras. Eu acho assim, a gente está entrando num momento complicado. Quando o cara que ocupa, o sujeito que ocupa a cadeira da presidência, durante esse tempo todo, ele está num lugar que, para nós, quer dizer, mesmo ele acabando com o Ministério da Cultura, eu vou dizer que no teatro, não estou falando de pandemia, tá? No teatro, a esfera federal, ela tem menos influência. A gente tem mais influência das esferas estaduais e municipal, estadual e municipal, tá? Falando de leis de incentivo e etc. Agora, ele acabou com o audiovisual. Ele acabou com o Ministério da Cultura, literalmente. Ele acabou com a noção de cultura nesse país, mas tudo bem, está indo embora. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a gente foi menos prejudicado. Só que está entrando no estado de São Paulo, vai entrar a turma dele, né? E aqui é muito importante para a gente. Então, a batalha está longe de estar ganha, né? A gente provavelmente vai voltar a ter o Ministério da Cultura e tal, mas tem que ver como é que vai ficar São Paulo. Eu tenho uma esperança, que é uma esperança. Eu tenho uma esperança de que o sujeito que vai entrar no Estado, ele olhe para o teatro assim como, não, não, deixa ali, deixa ali, deixa ali e tal, sabe? Porque não faz barulho, porque é pequeno, porque não importa, porque não interessa, tá? Então, acho que eu sou, sei, estou tentando ser otimista, mas
é um horror que a gente está vivendo, né? O pensamento daqueles que estão entrando no poder em relação à cultura é péssimo, né? Sim. E eu achei engraçado o que você falou. Ele, né, ele vai deixar lá, não faz barulho e tal. Mas sabe, não vai fazer muita coisa. E aí você falou, eu tô sendo otimista. Eu falei, Pô, eu tô nossa, sendo otimista, juro que eu tô sendo otimista quando eu falo isso, sabe? Tinha esse um, é um otimismo agora tá difícil, né? tinha um político que falava assim, não, não mexe com o povo do teatro, que eles fazem muito barulho, dá o que eles querem e pronto, que eles fazem muito barulho. Então, enfim, eu não sei o que esperar, né? A gente precisa resistir, sempre resistiu, mas é muito complicado, né? Muito pouca gente vai ao teatro, né? É Uhum. difícil bilheteria. Sim, não há esse incentivo, né? Então, a gente tem algumas leis que nos fomentam, isso é ótimo. E não é que nos sustentam, fomentam para a gente continuar trabalhando. Uhum. A gente trabalha lá mínima, a gente tem um repertório grande. Então, quando a gente, por exemplo, pega um fomento, a gente monta um espetáculo e apresenta 10 anos o espetáculo, né? Como é o caso do Palhaços Mudos, são 12 anos apresentando, né? Não sei especificamente qual foi o incentivo que teve na época, mas a gente deixa no repertório e vai para frente, né? E é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa entender em relação a essas leis. Elas nos fomentam a fazer, né? E aí a gente toca para frente. Sim. Mas tem um trabalho, né, por trás disso, porque as pessoas imaginam, né, passou, ganhou tal projeto, tal, mas assim, o trabalho que envolve isso e para sustentar, Não, isso, né? não, é isso, Natália. Quando a gente vai começar a fazer uma peça, eu falo assim, meu, o que que a gente vai fazer? Porque dá tanto trabalho erguer uma peça. A gente está agora erguendo um espetáculo novo. Bom, primeiro eu acabei de estrear um espetáculo que eu dirigi a Lúvia Cava, minha esposa, que tá assistindo, o Ronaldo Aguiar, que também ganhou para fazer um número e a gente fez um espetáculo. Graças a Deus estreou ontem, foi super Ah, bonito. passa, Chama, depois chama Baianinho, é um espetáculo de palhaçaria. tá. E vai fazer carreira o ano que vem. Então hoje foi aquela estreia, estreou e carreira deve ser para o ano que vem. Mas dá um puta trabalho para levantar, né? Você tem que levantar e tocar para frente, tem que vender, tem que fazer, né? A gente está montando um trabalho novo com direção da Sandra Corvella. Olha como esse mundo gira. Quando, Mentira. quando eu queria entrar no teatro, ela bateu o pé e falou: Tolentino, você pode escolher todo o elenco, eu quero escolher uma pessoa só. E me escolheu. Aí, Nossa. lá em 98, e me deu isso aqui de minha galharufa, meu boas-vindas, sei lá o que foi, meu primeiro trabalho com teatro profissional. E agora, esse ano, escolhemos para dirigir o nosso espetáculo Dalla Mínima, Sandra Corbelloni. Ai, que lindo. Nossa, e já tem data, não? Até o ano que vem, vai ser fevereiro. Tá. Aí vou Tamo indo. ficar É. ligada aqui. Aqui a Vanessa Zanola está assistindo a gente, nossa incrível produtora. A, a Rebeca, acho que está assistindo também. Atriz incrível, que a gente convidou para fazer o espetáculo. Só vou citar quem está assistindo. Depois faz uma lista de quem não assistiu. Pra Isso. gente... E se assistir depois, se É, assistir depois, vai ver que eu não citei. exato. E estamos nos nossos minutos finais. Pô, Temos mas 10 já é muito minutos. curto o tempo. E tem tanta coisa que eu falo, nossa, tinha que fazer uma live só pra falar da sua carreira, do início da sua carreira, só pra falar da palhaçaria, só pra falar da tradução. Mas, enfim, vamos fazer esse primeiro bate-papo geral e depois Depois a podemos. gente faz outro. Ó, eu É, quero mostrar uma das alegrias da minha vida. Ó. Hoje, um pouquinho antes da live, eu recebi o correio, bateu aqui em casa. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que que é. Eu tô abrindo aqui em primeira mão. Não sei o que é. Olha que lindo. Uma tradução do Conan que eu fiz. Um belíssimo álbum de pop nanquim. Vou fazer o jabá aqui. Essa é a minha alegria. A tradução me dá uma materialidade. Tá tudo aqui atrás, ó. Essa é a materialidade que dá, né? sim. E como é importante. Que o teatro
preciso vá nessa, é uma loucura, uma maravilha. Então, acho que complementa bem. Uhum. Alegria muito grande disso. E aí, uma outra coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte, olha. Ao longo da vida, eu vou assistindo peça de teatro. Depois eu coloco os ingressos aqui dentro. Amei, parece aqueles postes de colocar rolha, só que é... E, exatamente, eu faço isso com o ingresso. Então, por exemplo, se eu meter a mão aqui embaixo e pegar, olha, eu assisti 2 ficções. Quem fez a trilha foi meu amigo Marcelo Pellegrini e, como vocês viram, eu não paguei, foi cortesia. É muito legal isso aqui para lembrar, ó. Senhor Dodói, Ai, de Ângelo Brandini, que falou que ia estar aqui assistindo. Não sei se ele está. Enfim, queria só mostrar porque eu acho muito legal isso aqui, que é uma maneira de lembrar novo, tudo assim, aquilo. Hã? mostra de novo na tela. Olha! Foi tão importante na minha vida que eu assisti e que me marcou muito, né? Olha, tem o Jardim das Cerejeiras. Ah, cadê? Ó, vira, vira. Vira, Mas, vira, aí, ó. vira. Aí, o Jardim da Cerejeira. Olha que maravilha. Amei. Não é lindo? É, Tipo, Les Éphémères, do Soleil, Palhaços Mudos antes de eu fazer. Enfim, é isso que nos alimenta, né? ai, eu amei isso. Nossa, eu coloco em pasta, né? Mas eu nunca tive a ideia de colocar. Eu vou entuchando tudo num Não, é vaso. bonito, porque aí você consegue ver. Você fala, meu Deus, o meu da pasta, nem sei onde está a pasta, deve estar numa Não, gaveta. e eu vejo, e eu adoro, assim, uma noite que eu tô assim, sem fazer nada, ou com uns amigos em casa, eu enfio a mão assim, tiro um e falo assim, nossa, olha, lembra disso daqui? Que merda que era isso, não sei porque eu guardei. Então, ou alguma coisa legal que te lembra, um Peter Brook aqui. Nossa, muito legal. E é legal isso, né? De pegar um assim na sorte e falar, o que foi esse? Nossa, essa, aquele dia, não sei o que, com tal pessoa, era assim, assado. É, Muito- muito, É, muito. uma última pergunta. Ah, você tá vendo Vamos lá, alguma coisa? tarde. Tô vendo aqui um negocinho. Pode falar. Ah, tá. Não, uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço todo final de live para os meus convidados, que Tá? é: o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? O teatro me ensinou a conviver. Ó, minha irmã tá aqui na live, Aline Viana Paz, tá mandando beijos. Se ela tiver, ela vai saber. Quando eu não era um, quando eu cresci, eu não era um cara. Eu convivia bem, mas era muito diferente. Tinha meus pequenos grupos, era um pouco tímido, era um pouco para dentro, era um pouco introvertido. Aline, não vai me. Não sei se vai deixar. Ó, meu primo Rodrigo também. E o teatro me ensinou a conviver com a diferença, conviver com as pessoas. O teatro me ensinou a ouvir. A ouvir. Quando a gente está em cena, é uma diferença tão brutal quando a gente ouve, não ouve, não é? Às vezes a gente dá um texto e fala uma coisa, o colega responde um pouquinho diferente, mas você não me ouviu? É. Né? Eu troquei essa palavra, mudei, né? Já estava ali. Eu preciso ouvir, né? O público não percebe, mas quando tá todo mundo se ouvindo, a coisa é muito melhor. Porque aí o jogo acontece de verdade, né? O teatro me ensinou a ter humildade, porque é uma vida que nos expõe a muita vaidade. A muita vaidade. A gente entra achando assim, eu vou ser famoso, eu vou ser conhecido, eu sou foda e tal. E essa não é a verdade. A verdade é que a gente trabalha num nicho pequeno que 1,7% da população vai assistir, né? Uhum. Pouquíssima gente vai ver. Quando vê, às vezes nem reconhece quando a gente sai, portanto, foi para, né? A nossa vida, às vezes a gente passa a vida inteira fazendo isso, não é conhecido, não fica conhecido, é a realidade da maioria de nós. E a gente, o teatro mexe com essa vaidade, a gente entra com esse negócio, pô, isso e tal, e começa a tomar uma porrada atrás da outra, no bom sentido, que torna a gente, que faz a gente crescer muito. Então, o teatro me deu isso. Humildade. Eu faço um ofício, como todo outro, como qualquer outro ofício. Como ofício de dentista, de professor, como ofício do cara que recolhe o lixo aqui na minha casa, aqui do lado. É a mesma coisa, é um ofício.
E é o ofício que eu faço. E, e me ensinou a isso, a ver diferença, a escutar, a conviver com as pessoas. E outra coisa, me reensinou o humor. Me reensinou o humor. A minha vida, eu posso dividir entre antes do circo e depois do circo. Antes do circo veio o teatro, que eu aprendi a convivência, a escuta e tal. E depois do circo, me reensinou o humor. Eu tô falando para mim, então eu tô respondendo para você da arte cênica, tá? Teatro e circo juntos. E me ensinou uma porção de coisa, me ensinou a tocar baixo, a tocar serrote, a tocar um pouco de acordeão, a tocar piano, a tocar... me permitiu tanta coisa, me permitiu cantar na Sala São Paulo. Eu cantei na Sala São Paulo, fui solista. Eu toquei serrote na Sala São Paulo, trompete na Sala São Paulo. Se eu fosse músico, eu precisava estudar pra caramba pra fazer isso. E o que me permitiu, isso foi a arte cênica, foi o teatro, foi o palhaço. E O palhaço quando você fala que você... o que você falou? Desculpa, agora eu fui falar e perdi. Que você falou que você reaprendeu o humor. O que isso significa exatamente? que eu tenho os melhores colegas do mundo. Que eu tenho, as amigas e amigos palhaços que eu tenho foram muito importantes, foram e são muito importantes em quem eu sou hoje, para quem eu sou hoje. Sou imensamente grato a todo mundo com quem eu trabalhei Eu tô falando palhaçaria porque foi nos últimos 12 anos. Sim. Todo mundo foi muito importante. E quem tá me ouvindo sabe quem foi importante para mim. Quem tá me ouvindo e conviveu comigo nos últimos 12 anos. E fez cena comigo. E jogou comigo. Todo mundo aqui, que passou por aqui hoje, Cláudio, Marina, Luciana Viacava, a Tereza, Fê Sampaio, gênio, um mestre de palhaçaria, Felipe Bergantin, meu colega, amigo de La Mínima, grande palhaço, imenso, Pellegrini, enfim, é tanta gente que eu não quero esquecer. Vanessa, gente que hoje é importante, que minha vida não teria metade do sentido que tem se não fosse eles, se não fosse essa convivência, esse aprendizado de rir da gente. Que lindo. Tem alguma coisa mais que você queira falar nesse espaço? Nesses... Eu não sei bem assim, eu tenho gente que me acompanha, eu não sei se gente mais nova, seguindo aqui, gente da carreira, gente que quer fazer palhaçaria, vai estudar. Para estudar com grandes palhaças e palhaços, indico muito, muito o curso da Paula Musatti. Galpão do Circo também é ótimo para fazer circo. Os doutores, a Luciana Viacava é uma grande professora de palhaçaria e de bufão. Então vai estudar. Se você está no teatro, também vou fazer o meu jabá. Se abre para o circo, né? Vai ver o que é, porque ele acolhe muito todos os corpos, todos os talentos, a música, o humor, o físico, o teatro físico, enfim, é um mundo, o circo é um mundo fascinante de acolhimento, sabe? Das diferenças, tudo aquilo que você queria fazer. O circo te abre essa possibilidade, enfim. É isto. E sejam felizes no que fazem. Fernando, muito obrigada. Acho que teria muitas coisas mais para conversar. E eu ri muito hoje. Eu esqueci o que eu tô fazendo a entrevista. Eu fico tipo...
Sabe, você traz, né, essa alegria em tudo que você diz e fala. Então, diz e fala. Olha que ótimo isso. Tudo que eu digo é lindo, é maravilhoso. Isso é uma fala de palhaço. Você diz e fala. Exato. Então, queria te agradecer demais por esse momento, por tudo que você disse aqui. E espero que a gente possa conversar mais e mais sobre teatro, palhaçaria e sobre a vida. Viva, viva, eu tô sempre aqui disponível, adoro falar, adoro conversar, adorei conversar com você. Adoro falar sobre o assunto. No final até me emocionei um pouquinho, né? Fiquei sem palavras, né? Eu fiquei aqui também, sabe? Mas é bom, assim que é a gente. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Quem vai assistir depois, deixa eu ver aqui, tem umas pessoas que eu falei que ia citar, já citei. Todo mundo que eu falei que ia citar. Pronto. Maravilha. Tá lendo? Tô lendo aqui. Pronto. Ah, e queria dizer uma coisa. Eu amo a Lucy Lebol. Falado. Ó, Cris Mutarelli. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Se vocês gostaram da live, compartilhem para que mais pessoas possam ouvir esse grande artista. Também alguns recados rapidinho. Queria quem estiver aqui que seguisse, né? Quem ainda não segue o Fernando e também o Infoteatro, porque ajuda muito. Ó, o Leopoldo. Grande Leopoldo. Grande Léo, beijo, querido. Esse artista múltiplo. Faz tudo bem. Nossa, faz tudo. Pelo amor de Deus, tem que entrevistar aqui para ele e perguntar se alguma coisa ele ralou muito para fazer, porque parece que ele faz com Eu facilidade. essa pergunta, mas vou fazer uma outra para perguntar isso. E aí queria também para vocês seguirem a página, como né, já entrevistei o Léo, a Cris Mutarelli, pessoas incríveis, para que vocês possam também ver essas entrevistas e falar do site do Infoteatro, que é um site que eu lancei recentemente, que é um banco de peças. Então, você que é produtor de teatro, ator, cadastre sua peça lá no site do Infoteatro. E para você que é público, procure uma peça para assistir nesse final de semana, em qualquer dia, para que cada vez mais a gente possa ir ao teatro, né? Acho que é isso. Recados dados. Olha, sigam a gente nas redes sociais, @circozane, @lamínima circo teatro. Isso. Se quiserem me seguir, Paz Fer Paz. E um beijo imenso pro Otto, que tá no colo, recém-nasceu, e tá no colo da Marina aí. E um beijo, muito obrigado, Natália, pelo convite. Obrigada a você. Eu fiquei... Nossa, porque... Sabe? Segundou. Viva! Começando bem a semana. Muito obrigada, Viva. Fernando. Viva. Boa Beijo. noite. Boa noite, todo mundo. Até a Boa próxima. Tchau.